Romanos capítulo 8, vamos ler os versículos 8 e 9. Romanos 8, versículos 8 a 9. Amém? Todos acharam? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos falar com o Senhor. Amado Deus e querido Pai, agora estamos apresentando essa parte do culto para ouvir a Tua Santa Palavra, Pai. Amém. Nós lemos aqui a Escritura, mas é necessário que Tu venha abrir a Tua própria Escritura, escrita e falada por Ti, para nos dar o entendimento dela. Nós aqui estamos, Senhor, desejosos de ouvir de Ti, de aprender da Tua Palavra, e que Tu venhas, através da Tua Palavra, Senhor, falar com cada um dos Teus filhos, moldar suas vidas, suas mentes, seus corações. Aqui estamos, Senhor, com esse desejo, que conforme acabamos de ler, ser dominados pelo Teu Santo Espírito, e não pela nossa própria carne. Ajuda-nos a compreender estas coisas, Senhor. Fala, revela os Teus mistérios para cada um dos Teus filhos aqui neste lugar. Aqui estamos, Senhor, para dar liberdade ao Teu Santo Espírito. Não estamos aqui esperando uma teologia, um ensino de um homem, mas o Teu ensino. Porque a Tua Palavra diz que o Teu Santo Espírito nos ensinaria acerca de todas as coisas. E nós cremos que Tu se faz presente ao nosso meio. Então, Senhor, toma nossas vidas agora nas Tuas mãos. Levamos cativo agora os nossos pensamentos, a Tua obediência. Fala com cada um de nós, Senhor. Confiantes de que Tu nos responderá nessa petição. Nós pedimos essas coisas e desejar Te agradecemos. No maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Alguns dos irmãos que estão aqui presentes, aqui no Rio de Janeiro, alguns de vocês, levanta a mão, quem pôde acompanhar a transmissão que fizemos agora, domingo passado, lá em Francisco Murato, São Paulo. Amém? Alguns irmãos aqui conseguiram ouvir. Lá nós tratamos sobre a palavra criativa na noiva. E aqueles que nos acompanham, que sabem como nós ministramos, eu tenho o hábito, o costume de sempre dar uma certa continuidade nos temas que eu trato, que eu ministro. Amém? Então, o que eu queria fazer hoje é mais ou menos um pouco desenvolver aquilo que nós tratamos no culto de domingo passado. Embora o que nós tratamos lá foi mais doutrina, assim, tratamos sobre algumas coisas aí da mensagem do William Branham, que ele disse que nos últimos dias, antes mesmo da igreja ser ressuscitada e arrebatada, ele disse que crentes vivos, cristãos vivos, se levantariam com a palavra criativa. Exatamente como os patriarcas fizeram, exatamente como Moisés fez, assim como o próprio William Branham, pela autoridade de Deus, fez. Então os irmãos que acompanharam a ministração entenderam perfeitamente que a palavra criativa não é um pensamento do próprio crente, do próprio Filho de Deus, é Deus colocando em sua mente, na sua boca, as palavras dele. Eu até fiz uma brincadeira, porque alguns que estudam isso dizem, eu vou ter esse poder, mas eles pensam que podem fazer ou fazer vir qualquer coisa, como do tipo, que haja aqui uma lata de Coca-Cola. Não é nada disso. A palavra criativa é algo realmente de Deus, Deus falando através da sua igreja. Como Abraão pôde chamar à existência coisas que não existiam, porque ele teve antes uma visão ou uma revelação, e então em cima disso tomou posse e falou a palavra, e a palavra se cumpriu. Lembra que quando Deus disse para ele que era para levar o seu filho até um certo lugar para ser sacrificado,
Antes de se despedir dos servos que ele levou consigo, 2 servos, ele disse: eu vou ali com o moço para adorar o Senhor, mas logo em seguida nós retornaremos. E a palavra que ele tinha de que ele deveria voltar só, o seu filho seria sacrificado. Então, Abraão estava sendo desobediente, o rebelde a Deus? Não. Ele estava ali fazendo o quê? Criando a palavra criativa, ou seja, chamando a existência coisa que não existiam. Ele tinha fé de que Deus poderia operar alguma coisa, ou uma resposta. E ainda chegando lá no monte, o seu próprio filho perguntou: pai, aqui está o cutelo, a lenha, o fogo, mas onde está o sacrifício para o holocausto? E Abraão disse: Deus proverá, meu filho, o holocausto para o sacrifício. E Deus proveu. O que foi aquilo, meus irmãos? Foi a palavra criativa falada. Mas eu tenho explicado para os irmãos que Abraão não correu o risco de falar uma coisa que ele pensou na sua mente, no seu coração. Não, lhe foi revelado isto. Quando Moisés disse: haja pulgas, haja moscas, foi uma coisa que ele pensou, que ele desejou, Deus pensou e colocou em seus lábios. William Branham disse: antes do arrebatamento da igreja, ela terá essa experiência. Ela falará a palavra criativa e o que ela falar vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, não sei que prodígios serão feitos, porque é uma coisa misteriosa. Porque, conforme nós estudamos, só estou recapitulando aqui alguma coisa. Quando esses sinais foram operados, muitos não vão estar sabendo de nada disso. O mundo não vai saber. Não vai ser noticiado, não vai ver uma transmissão online, ao vivo, num canal do YouTube, como fizeram agora com esse avivamento lá em Asbury, é assim que chama? Todo mundo assistiu online. Não vai ser nada disso. O mundo não vai saber que isso vai acontecer. Vai ser feito num cantinho, mas vai ser feito. Por que isso? Porque isso não deve ser imitado, não deve ser copiado. Embora nós sabemos, as escrituras mostram, que Satanás tentará copiar a palavra criativa, mas ele não pode, porque ele não é criador. Satanás não pode criar. Satanás apenas perverte a criação de Deus. É só o que ele pode fazer. Ele não é o criador, só Deus é o criador. Amém? Então, na ocasião, eu até mencionei as escrituras onde Cristo disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Você poderá falar a palavra que você deseja, você receberá. Isso foi uma teoria? Não, foi o Senhor Jesus Cristo que disse. Então, o que Jesus estava dizendo? Que quando você estivesse conectado com Ele, com o seu Espírito, e o Espírito dele, através da palavra dele, estivesse conectada com você, então você faria petições, então você apresentaria a Ele suas súplicas, e você teria dele a resposta. Então, há como que um comprometimento da parte de Cristo. Ele se compromete em responder às tuas súplicas, às tuas petições. Só o que Ele quer de você em troca é o quê? Que você esteja nele. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Então veja, as palavras de Cristo têm que estar em nós. E na ocasião, citando as próprias palavras de Jesus, eu disse, Jesus falou: minhas palavras são espírito e são vida. Então, atrás de cada palavra da Escritura que nós lemos, há uma unção, há uma vida, há um poder atrás daquilo. Não é teologia, não é pensamento de homem, é a palavra de Deus, a mesma palavra criativa com a qual Deus criou os céus e o universo. Foi com a palavra criativa. O mundo começou pela palavra criativa, vai terminar pela palavra criativa. Começando pelo próprio Deus, usou alguns homens, usou servos, usou patriarcas, como eu disse, profetas, e Jesus Cristo, mas ele agora vai também usar o corpo de Cristo. A igreja também vai ter essa experiência. Mas volto a dizer, poucos verão isso quando acontecer. Quando será isso, irmão Jorge? Uma banda disse: ninguém sabe, ninguém pode saber. Mas isso vai ser pressas da vinda de Cristo. Porque a manifestação dos filhos de Deus vai ocorrer ao mesmo tempo em que Cristo estiver para se manifestar sobre a terra. Só que a mesma Escritura também diz, a palavra de Deus diz, que ao mesmo tempo em que os filhos de Deus se manifestarem, os filhos do diabo também haverão de se manifestar. E lá em Apocalipse é dito que vai ser jogado como que espíritos em forma de rãs, que são demônios, que vai sair da boca do dragão, do falso profeta. E para que é isso? A Escritura diz que vai ser para produzir sinais e prodígios e maravilhas. Ou seja, a falsa igreja que aqui ficar, depois que a de Deus for arrebatada, vai tentar imitar e personificar a palavra criativa de Deus. Não vai conseguir, porque eu disse que o diabo não cria, não tem poder, mas vai tentar fazer alguma coisa parecida.
Lembra de Janes e Jambres, que tentou imitar Moisés? Imitar seu ministério, alguns sinais? Algumas coisas é verdade, eles conseguiram. Mas quando chegou o momento da palavra criativa, haja isso, haja aquilo, eles ficaram inoperantes. Porque o diabo não pode fazer isto. Amém? Então, meus irmãos, nós apresentamos esse tema. Estou fazendo apenas um resumo. Foi um tema muito extenso. E, então, a intenção de trazer esse tema era de esclarecer sobre esse assunto, que era o ensino do irmão Branham, que é um ensino bíblico, está na palavra, está nas escrituras. Mas, antes de tudo, nós temos que entender que para a igreja chegar até esse nível de maturidade espiritual, de forma que Deus possa usar esta igreja para falar através dela, criar através dela. Eu tenho visto alguns testemunhos, alguns irmãos que conversaram com o irmão Branham. Parece que o irmão Branham comentou com um certo irmão, é um testemunho dele, agora eu não lembro o nome deste irmão, eu traduzi o testemunho dele. Ele disse que o irmão Branham teria dito que membros que estivessem faltando, braços, mãos, seriam recriados no lugar, através da palavra criativa da noiva, da igreja de Cristo. Mas como eu disse, ainda assim, não vai ser um fenômeno conhecido, noticiado por todos. Certo? Mas, voltando aqui ao meu ponto, para que a igreja possa atingir este nível, o irmão Branham disse que será, o Oliveira também falava isso, será quando a igreja tiver o pleno conhecimento de Cristo, da revelação de Cristo em suas vidas, que não se resume apenas de um conhecimento teológico, doutrinário, que você possa pegar uma Bíblia, fazer um estudo bíblico, ou seguir um curso de teologia para você entender, aprender e saber falar tudo de Deus e da palavra. Não é exatamente isso. A revelação pessoal de Cristo é da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo para o crente. Amém. Porque alguém pode concordar com tudo que está na Bíblia, pode compreender, conhecer essa doutrina e aceitá-la intelectualmente e dizer que está tudo bem para ele, eu concordo, isso aqui está bem, mas isso ainda não quer dizer que ele foi totalmente transformado, não significa totalmente que ele experimentou o novo nascimento. Ou seja, que ele tem uma vida regida por Cristo, uma vida dominada e controlada pelo Espírito Santo. Porque o que nós mais precisamos ter agora, meus irmãos, nesse momento de neurismo, né? O Urbana falava isso, estamos vivendo uma era neurótica. As pessoas estão perdendo as estribeiras. As pessoas estão perdendo o amor um para com os outros. É verdade. Então, nesse mundo caótico que o mundo está se tornando agora, mais do que nunca, nós precisamos ter domínio e controle de nós mesmos, de nossos pensamentos, de nossas atitudes, do nosso falar, até do nosso pensar. Irmão Diógenes, isso é possível? Nós podemos fazer algum exercício disciplinar para poder ter um autocontrole? Não, é impossível. Se você for fazer cursos de autocontrole, esqueça, não é possível isso aqui. O que vão vender para você vai ser só psicologia, para você se enganar a si mesmo, fazer você pensar que você tem autocontrole, mas você não tem. Só existe uma forma de você ter controle sobre os teus atos, ações, atitudes, a tua vida, tua vontade, tudo. É o Espírito Santo te controlando. Nada mais pode nos controlar. Não tente você querer se esforçar para se controlar, para ter um domínio próprio acerca disso ou daquilo. Somente Deus, o Espírito Santo de Deus é que pode dar domínio e controle sobre a sua igreja. Amém? Separei aqui algumas escrituras, porque o livro de Provérbios fala muito disso. Não sei se você que estudou a Bíblia percebeu, mas eu quero aqui mencionar uma. A escritura de Provérbios 16, verso 32. Lá diz que um homem que é controlado pelo Espírito Santo, um homem, uma mulher que é controlada pelo Espírito Santo, é uma pessoa paciente. Ele é paciente. Não estou dizendo que você não pode ficar nervoso ou algo do tipo. Não há nenhum problema quanto a isso, faz parte da carne. Mas a pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, irmão Marinés, ele é paciente. Apesar de problemas, apesar de más notícias, ele é paciente no sentido de saber esperar em Deus, não se afobar, não se inquietar. Provérbio 16 diz, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Amém? Então veja que alguém que não se deixa ser controlado pelo Espírito Santo, ele corre o sério risco de ter a sua vida toda arruinada e destruída. Provérbios 25, verso 28 diz assim,
Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E o Mambana dizia que nosso maior inimigo é o diabo? Não. O Mambana ensinava que nosso maior inimigo, sabe quem é? Nós mesmos. Ele dizia, o meu pior inimigo se chama William Branham. Eu, Diógenes, meu pior inimigo se chama Diógenes. Nós podemos ser nossos piores inimigos se nós não soubermos conter-nos, dominarmos, controlarmos. E como eu disse, você não pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Provérbios 29, verso 11 diz assim, o tolo dá vazão à sua ira. Não há nenhum problema de você se irar. O problema é você deixar a ira dominar você. A ira é do homem. Sim? Mas a ira não opera a justiça de Deus. Não é isso que a Escritura fala lá? Então aqui diz, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Amém? Vamos repetir essa palavra? Repita junto comigo assim. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Amém. Então veja, meus irmãos, que a única maneira de nós obtermos satisfatoriamente algum tipo de domínio sobre o nosso temperamento, sobre a nossa vontade, sobre a nossa maneira de falar, de se portar, etc., é Deus mesmo habitando em nossas vidas. Amém. Deus habitando em nossas vidas. Não há outro meio. Porque é Ele, por exemplo, que vai nos dar domínio e controle até mesmo nos dias de tentação, porque a Escritura diz que todos nós somos tentados. E aí? Como você vai fazer para não cair na tentação? Paulo disse aqui, eu quero ler, 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes com a tentação vos dará também o escape para que a possais, o quê? Suportar. Amém? Então, quanto mais nós alimentamos a nossa carne, nossa própria vontade, mais fraco espiritualmente nós ficamos, ao ponto de não ceder ou resistir melhor às tentações. Você vai se tornar mais fraco. Quando Paulo aqui diz que Deus vai nos dar um escape para resistir e suportar as tentações, de que escape exatamente Paulo aqui está falando? Domínio próprio. Ou seja, ele está dizendo, Deus vai te dar domínio próprio para você suportar e resistir pressões, tentações, lutas. Agora, você lembra que Paulo disse que o domínio próprio era um dos frutos do Espírito? Você lembra disso? Vamos lá, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então veja, meus irmãos, o Espírito Santo, o que ele é? Ele é Deus te dando domínio próprio para você controlar os teus próprios desejos. É esse escape que Paulo disse que daria para a sua igreja, que Cristo daria à sua igreja. Então, quando nós conseguimos superar uma tentação, um teste, uma prova, isso foi um esforço teu? Foi você que se esforçou? Foi você que foi cauteloso? Não foi nada disso. Foi o controle do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É Ele quem controla você para que você não caia em tentação. Porque é Ele que vai te dar o fruto do Espírito, chamado domínio próprio, para que você se contenha, se domine, para que você não faça nada do qual depois você vai se arrepender. Quantas vezes, às vezes, fazemos coisas do qual nos arrependemos, certo? Nos faltou um domínio próprio em alguma coisa que nós falamos e não deveríamos ter falado, e alguma coisa que fizemos não devíamos ter feito. E quando nos faltou esse domínio é porque faltou isso que eu disse para você no início, essa conexão com o Espírito Santo. A palavra de Deus em nós, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras, que são espírito, que são vida, estiverem em vós, então você pode pedir, e o que você pedir, o que você necessita, vos será dado. Amém? Agora eu quero ler aqui uma mensagem do Mombrana. Nossos cultos, nós fazemos muito isso, meus irmãos. Nós gostamos de ler sermões aqui do profeta de Deus. Amém. Mensagem que ele pregou em 53, chamado A Ressurreição. Agora ele disse, bem agora, Daniel tinha um anjo e assim por diante, mas disse,
O Novo Testamento não apoia seres angélicos vindo a indivíduos após a vinda do Espírito Santo. Mombrana estava conversando com alguém, essa pessoa, esse crente, estava dizendo, não existe ministração de anjos. Deus não envia anjos para auxiliar os filhos de Deus, que agora temos o batismo com o Espírito Santo, temos dom, temos língua, agora acabou, anjos não existe mais. Mombrana disse para ele, eu disse, irmão, eu discordo de você. Eu disse, eu creio que o Espírito Santo está aqui, ele é aquele que nos preenche, e nossa vida não é nossa, mas é a vida do Espírito Santo em nós que nos torna cristãos. Você não se torna cristão por si mesmo. Não adianta você querer se esforçar para ser um novo nascido novo. É Deus em você, vivendo em você, que vai fazer ter essa experiência. Eu creio que cada fibra do corpo de um cristão é controlado pelo Espírito Santo. Então, o que é um cristão? A palavra cristão quer dizer o quê? Semelhante a Cristo. Então, alguém que é nascido de novo é semelhante a Cristo. Vai andar nos caminhos que ele andou, vai falar, vai atuar, vai agir, vai pensar como Cristo. Como é que isso é possível? Você tem que ter o Espírito de Cristo em você. Eu acredito que os seus olhos são. Você não pode evitar quando olha para ver o mal, mas se você o cobiçar, você já cometeu adultério. Você, então, o que você faz? Você vira a cabeça, você não fica tentando, você não fica olhando. Agora, o Espírito Santo faz você fazer isso. Você está entendendo o que eu disse antes? Isso não é um esforço teu. Não existe esse negócio de autocontrole, não existe isto. É supercontrole. É o Espírito Santo operando sobre você, te dando o controle. O Espírito Santo faz você fazer isso. Isso está certo? Você pode ser tentado. Tentação não é pecado. Dar atenção à sua tentação é que é pecado. Vê? Você pode ser tentado. Cristo foi tentado como nós, mas ele nunca pecou. Então, o Espírito Santo é Deus que nos ajuda a sustentar a verdade de Deus. E nós somos epístolas escritas, lidas por todos os homens. Amém, meus irmãos? É isso que eu quis dizer para você no início. Uma vida conectada com o Espírito Santo, com Deus. É esta conexão do Espírito com você que vai fazer com que você resista e suporte as tentações. Mombrana diz, o Espírito Santo é quem vai te ajudar a sustentar a verdade de Deus. Uma coisa é você conhecer a palavra e querer você fazer a vontade dele. Outra coisa é você manter-se nessa posição. Aqui Mombrana diz, só o Espírito Santo é que vai te revelar a verdade, que vai fazer com que você permaneça nessa verdade. Nós temos visto muitas vidas, inclusive na mensagem, que estuda essa mensagem, que conhece a palavra e sabe que é a verdade de Deus, mas muitas vezes não consegue permanecer nela, não consegue se sustentar nela. Por quê? Por causa do que eu falei. Não está conectado com esse Espírito suficiente. E você tem que estar alerta quanto a isso, porque o diabo quer de todos os modos que você, como filho de Deus, perca essa comunhão, essa conexão com Deus. Agora, nessa ministração que tivemos ali em Ribeirão Preto, onde eu mencionei algumas pessoas que fazem críticas contra o William Branham, que tudo que ele fez era falso, eu tenho dito ali, eu disse na ocasião, que essas pessoas estão cometendo uma blasfêmia. Porque milhares de pessoas foram curadas pelo ministério de cura divina, através da oração e intercessão. Mortos foram ressuscitados. Então, se William Branham foi um falso profeta, então quem ressuscitou aqueles mortos? Foi o diabo. Não é isso? Então, quando eu ministrei isso e comentei algumas coisas, um irmão, no mesmo dia ou no outro dia, se não me engano, me escreveu dizendo, irmão Jorge, eu tenho estudado a mensagem há um bom tempo e ultimamente eu tenho me deixado levar por essas críticas. Eu tenho assistido alguns vídeos, algumas pessoas dizendo que foram crentes da mensagem, agora diz que o William Branham é falso, e eu estava quase me deixando levar por aquelas várias histórias que estavam contando, que ele errou nisso e aquilo não aconteceu, mas depois que o Senhor me ouviu, isso me ajudou, me fortificou a minha fé, e eu agora estou crendo, estou firme, E me agradeceu pela ministração. Então veja, se você não estiver alicerçado com uma vida controlada pelo Espírito Santo, você terá um alvo fácil do diabo. Então o diabo, meus irmãos, ele tenta o cristão de todas as maneiras, de todas as formas. Não somente aí com luxúria, com carne, com pecado, não é isso? Fornicação, adultério, mas também por meio de doutrinas.
Se ele não conseguir fazer com que um filho de Deus, o filho de Deus peque na carne, cedendo às suas fragilidades, porque o diabo conhece os pontos fracos de cada um. Então, se ele conseguir tentar explorar essa forma, na carne, desejos, cobiça, concupiscência, se ele não conseguir, ele vai partir para outros meios, como a própria palavra, a doutrina. Vai incitar ou estimular um filho ou uma filha de Deus a crer numa palavra, numa doutrina, que não é a palavra de Deus. Por mais semelhante, por mais parecido que seja. São tentações, são ardis do diabo. Então o diabo ele conhece a propensão e a inclinação de cada um. Porque Cristo disse que o diabo pensa como homem. O diabo sabe como nós pensamos. Então por isso que muitos pensamentos do homem são até do diabo. Ele coloca esses pensamentos em nós. Então ele conhece isso. Ele conhece nossas falhas, conhece nossos erros. Então, ele vai enviar para o homem exatamente o tipo de coisa que o diabo sabe que o homem vai dar atenção. Para desviar ele, para afastar ele de Deus e da sua doutrina. Então, quando uma falsa doutrina é aceita, uma outra vida, uma outra unção, um outro Espírito também é recebido no lugar do Espírito Santo. Isso eu comentei lá em Ribeirão Preto. Quando você tem a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, você tem a unção de Cristo, a vida de Cristo, você tem o Espírito de Cristo. Mas se você tem um outro ensino e você cultiva e dá atenção a uma outra palavra, um outro pensamento, uma outra mensagem parecida, saiba, há também um Espírito ali por trás, há uma unção também por trás, há uma vida ali por trás. E como o diabo consegue enganar muitas pessoas nessa forma, porque os dois espíritos são muito parecidos. Mombana disse isso. Jesus mesmo disse que os espíritos são muito parecidos. Eu lembro que eu comentei, vou resumir aqui para os irmãos, um fato curioso que aconteceu algumas semanas atrás. Alguém estava muito pesaroso por causa de um vídeo que ele assistiu. Uma irmã denominacional disse que foi levada ao espírito em uma visão e foi arrebatada até o inferno nessa visão, e nessa visão ela viu lá no inferno o William Branham, o profeta de Deus, lá se atormentando no inferno, e diz que nessa visão serpentes entravam por ele, saíam por todos os lados. E prosseguindo o vídeo, depois era apresentado ali um parecer teológico, um ministro aparece dizendo, você viu o relato dessa irmã, que por coincidência era esposa do ministro, que estava ali relatando? Ali ele explicava que essa visão foi dada à irmã para que a igreja fosse alertada para que não seguisse os ensinos deste homem, William Branham, porque ele não cria na doutrina da Trindade, por exemplo, que para eles era uma doutrina bíblica, e outras coisas que ele ensinou, que eles achavam que era falso, como o ensino da semente de serpente, coisas que eram mencionadas ali no vídeo. Então eles falavam, olha, isto aqui mostra que este homem é um falso profeta por causa dessas coisas que ele ensinou. Agora veja, a doutrina da Trindade que eles dizem que é bíblica, que eles defendem, não é uma doutrina bíblica. Quando você vai estudar a doutrina, quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver que a doutrina da Trindade, que ensina que Deus se manifesta por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, só foi pregado e ensinado pela primeira vez 200 anos dos primeiros cristãos. Ou seja, durante 200 anos os primeiros cristãos jamais ensinaram essa coisa de 3 deuses. Ainda que eles digam que não creem em 3 deuses, mas são. Porque se são 3 pessoas de um ser, então são 3 deuses aí. Isso nunca foi ensinado. Mas essa corrente diz que porque o Umbanda não cria nessa doutrina, então ele era um falso e estava no inferno por isso. O que o Umbanda ensinava? A mesma doutrina dos primeiros pais. Amém. Os primeiros pais não ensinavam que Deus era uma pessoa, e seu filho uma segunda pessoa de Deus, e o Espírito Santo uma terceira pessoa. Ele ensinava que Deus era o único Deus verdadeiro e que Jesus Cristo era o seu filho. Amém. Como o próprio Cristo disse, a vida eterna é essa, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém. Então veja, só porque eles não concordam com a maneira do William Branham ter ensinado, a forma correta, então eles dizem, porque ele não crê como nós, então ele é falso. E por eles pensarem que ele era falso, olha só o que aconteceu. A própria unção que conduz essa doutrina que eles creem, lhes forjou até mesmo visões de profecias, como a que essa irmã teve. Porque a unção que está atrás, esse espírito, essa vida que está atrás dessa doutrina, produz isto. É isso que vocês têm que entender. Se há um espírito e uma unção atrás da palavra de Deus, porque Cristo disse, minhas palavras são espírito, são vida, são uma unção, uma doutrina falsa, num ensino falso, há uma unção ali. E essa unção vai produzir sinais, vai produzir maravilhas. Eu acabei de mencionar Apocalipse 16, rãs vão ser enviados, na verdade são demônios em forma de rãs.
e vão produzir sinais e milagres. Então veja, atrás de uma falsa doutrina há uma falsa unção, há uma falsa palavra. E se você aceita uma falsa palavra, você vai ser ungido com aquele espírito. Você vai ser conduzido a cedo ou tarde a razoar alguma coisa a mais que a palavra diz. A palavra diz isso. Não creio nisto. Pronto, porque você já recebeu aquela unção que está ali, que perverte a palavra, que perverte o original. Pouco antes de Mombrana partir, Deus deu para ele uma visão onde ele viu uma senhora, uma irmã partindo. Ela ia falecer. Deus mostrou para ele isso em uma visão. E era irmã do Dimas Shakarian, que era o homem, o chefe dos homens do negócio completo, né? Um ministério que existe até hoje. E então o Mombrana disse para o irmão Dimas, irmã Dimas, o Senhor me deu uma visão da sua irmã e ela vai partir, o Senhor a recolherá, seu tempo está terminando. E ele disse, é verdade, irmão Brana, e ele acreditava no ministério irmão Brana, ele disse, será que você não podia contar isso para minha irmã? Eu não suportaria dizer isso a ela. E o irmão Brana foi, porque se Deus mostrou, tem que ter sido por algum motivo. Não é nada bom você saber que você vai partir, mas Deus por algum motivo quis revelar isso, e então ele foi e contou para aquela irmã. E isso foi passado para vários outros irmãos e ministros também souberam. E uma certa reunião ministerial pentecostal, estava lá o irmão Brana, vários outros ministros, e um profeta lá se levantou com línguas, interpretações e profecias e disse, assim diz o Senhor, a irmã Dimas Shakarian viverá e não morrerá. Uau! Mas Deus deu para o profeta uma visão de que ela iria partir. O irmão Brana estava ali, ouviu quieto, e muitos deram amém, glória a Deus, que maravilha! Então Deus mudou de ideia, é isso? Deus voltou atrás? Oh, que bom! Depois que terminou o culto, o irmão Billy Paul, filho do profeta, estava com ele e perguntou, pai, você ouviu o que foi dado naquela profecia? Qual? Que momento? Aquele momento ali que ela disse que... Alguém disse que a irmã Dimas não ia partir? Ah, sim, eu vi. O senhor não disse nada, o senhor não fez nada? Por quê? O que você queria que você fizesse? Mas o senhor recebeu uma visão dizendo que ela iria partir e morrer. E aqui agora tem um assim do senhor dizendo que ela vai morrer. E o que o senhor diz sobre isso? Ele simplesmente disse, olha, nem sempre se dá muita atenção para essas coisas de visões e profecias. Porque o Umbanda sabia, muitas vezes, qual era a unção que estava atrás. Devia ser ali um trinitário, ou unicista, dualista, não importa o que ele fosse. Se eles não estavam crendo na doutrina, uma falsa unção vai a fazer eles ter visões e profecias. Ele disse, Billy, eu não sou responsável por aquilo que eles vão falar. Eu só apenas sou responsável por aquilo que Deus me dá para falar. Amém. Não demorou muito, acho que não deu um mês, eu não sei quanto tempo foi. A irmã Dimas partiu. E agora? Onde estava aquele profeta que usou assim diz o Senhor para desafiar a visão que ele deu a William Brana, para dizer, me desculpe, não foi Deus que profetizou por mim, foi eu que inventei, foi eu. Onde que ele estava? Por que não foi lá pedir perdão, desculpa? Estou dando esse exemplo para você. Atrás de um falso ensino, de uma falsa corrente teológica, doutrinária, seja o que for, há ali uma unção também, que vai produzir sinais, vai te dar visões, vai te dar profecias, revelamentos, não é isto? Então, meus irmãos, veja como é perigoso esse tempo que estamos vivendo. Porque como que você vai saber discernir uma doutrina, uma palavra, um sinal como verdadeiro? Se você não tiver essa referência, você não terá como saber. Por isso que esse conselho de Cristo tem que ser levado ao pé da letra todos os dias. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vós não sereis perturbados, vós não sereis inquietados, vós não sereis enganados e defraudados. Deus cuide da sua igreja. Amém? Você sabe que Paulo ele disse que todos nós somos salvos mediante a fé. E a fé é um dom de Deus. É pela graça de Deus. Você não faz nada para se salvar. É um dom. Ou seja, é Deus quem vai nos revelar a palavra para a nossa salvação. Então, é Deus também que vai nos ajudar a sustentar a fé que Ele nos deu. Como eu li aqui quando o irmão Brana disse, o Espírito Santo é Deus que nos ajuda a sustentar a verdade de Deus. Então, como que você vai se permanecer na palavra? Só Deus pode te sustentar. Amém. Só Ele pode fazer isto. Então, quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, não há mais espaço para dúvidas, não há mais espaço para razoamentos em nossos corações.
Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, a escritura que eu vou ler de novo, que nós lemos no início, Romanos 8. Portanto, os que são da carne, o que quer dizer isso? Dominados pela carne, aqueles que são dominados pela sua própria vontade, não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, ou seja, vocês são controlados pelo Espírito. Amém. Vocês têm suas vontades, suas vidas dominadas pelo Espírito. Amém. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito Santo, ou o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando alguém aí cai em tentação, certo? Isso não significa que a pessoa não é salva. Não quer dizer exatamente isso. Só porque falhou, pecou, não quer dizer que não seja salvo. Mas uma coisa que está provada aí patentemente é que a sua vida não está sendo controlada pelo Espírito Santo. Porque uma banda disse que alguém que tem sua vida controlada pelo Espírito não pode viver no pecado. Porque não é ele mais que vive, é Cristo, o Espírito Santo que vive nele. Como Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então veja, a razão do porquê algumas pessoas aí às vezes dão espaço para dúvidas, dão espaço para teorias, é porque elas não são humildes o suficiente para se deixarem ser guiadas e instruídas pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito. Ao invés disso, o que eles fazem? Muitas vezes simplesmente se deixam ser guiados e controlados pelo homem, ou pelo que o homem pensa, ou pelo que o homem interpreta. Quero ler algo que uma banda disse aqui, na mensagem O Rei Rejeitado. Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era filho de Quis, ele era um homem de reputação, um homem honrado, mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. A Escritura disse que a sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. Tinha aparência de rei. Agora, esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu sua igreja para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. É isso que Deus quer, que a igreja seja guiada e controlada pelo Espírito. Então o que eles querem? Eles querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. Isso, elas não são capazes de lançar-se completamente na mão de Deus para serem espirituais e serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas simplesmente pensam, irmão Marinese, que o dar ouvidos a um líder, um pastor, é já ser controlado, porque se ele está controlado pelo Espírito, então eles vão ser controlados. Então, na verdade, estão deixando de ser controlados por Deus para deixar que o homem faça isso por ele. Certo? Então hoje, meus irmãos, infelizmente as igrejas, elas não são mais controladas pelo Espírito Santo. As igrejas, de uma maneira geral, elas são controladas pelo que o Urbano chamava de um espírito nicolaíta, que é um espírito religioso, que é quando o homem é colocado como líder da igreja, ao invés do Espírito Santo. Livro das Eras. Ora, Paulo era um profeta ensinado pelo Espírito Santo. Se Paulo batizou no nome do Senhor Jesus Cristo e disse que qualquer um que fizesse diferente da sua pregação fosse anátema, então é hora de acordar e ver que a igreja já não é mais controlada pelo Espírito Santo, mas controlada pelos nicolaítas. Um exemplo simples aqui que o mamãe está dando. Se Paulo disse que o batismo no nome de Jesus, e há alguma igreja que não aceita esse batismo, conforme a Bíblia diz, está sendo controlada pelo Espírito Santo, que foi o que revelou isso? Está sendo controlada por outro espírito, por um homem. Atos 20, 27 a 30, porque nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus, olhar por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Paulo viu isto vindo, porém, ele os avisou acerca desse sacerdócio astuto que viria e assumiria o comando com suas falsas doutrinas. Então, qual que é o resultado disso hoje, meus irmãos? Ao invés de nós termos igreja controlada pelo Espírito Santo, nós hoje temos igrejas sob o controle do anticristo. Ainda o livro das Eras. João sabia deles também, porque ele disse, 1 João 4,1, já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse espírito anticristo já está se infiltrando na igreja e o estava fazendo ao ir contra a palavra,
Ora, aqui está onde tudo isso começou, bem aqui, na primeira era da igreja. Eles já estavam negando a palavra, estabelecendo seus próprios credos e filosofias em lugar dela. Amém? Então, hoje nós sabemos que Satanás, ele tem o controle de tudo. Satanás está tendo controle sobre as igrejas porque elas não estão se deixando ser sujeitas, dominadas, controladas pelo Espírito Santo. Agora, não é apenas as igrejas hoje que estão sendo controladas pelo anticristo ou por Satanás. Tudo neste mundo. Todo o mundo é controlado por Satanás. Muitos sermões de Umbanda eu vou deixar aqui, mas não vou ler todos, só alguns. A deidade de Jesus Cristo. Lembre-se, amigos, talvez isto pareça estranho. O mundo, a religião de Cristo nunca foi popular, sempre foi impopular. As maneiras de Deus, porque o diabo é o príncipe das potestades do ar. Ele tem todos os governos. Cada governo é controlado pelo diabo, de acordo com a Bíblia. O diabo disse que isto era, isso mesmo. Ele controla todos os governos. Todos os governos. O mundo inteiro é controlado pelo diabo. Cada pessoa que trabalha, política corrompida, democratas, republicanos, direita, esquerda, não faz diferença. E tudo mais são algo baixo. O que é isso? É um monte de enxerto. Cada pessoa que trabalha nisso, que não for nascida de novo, é do diabo. Porque o diabo diz, todos os reinos do mundo me pertencem. E Jesus nunca discutiu com ele, não questionou, não, eu não duvido que você realmente tem todos esses reinos na tua mão. Jesus não foi contra. O mundo é controlado pelo diabo e todo homem que trabalha para o governo, se ele não é cristão, ou é do diabo, ele é do diabo e trabalha para o diabo. Agora, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se tem uma coisa que mais aborrece o diabo, é ver alguém sendo controlado pelo Espírito Santo. Suas mãos ficam amarradas, não pode fazer nada contra um filho de Deus, que está sujeito e submisso ao Espírito Santo, ao controle de Deus. Amém? Livro das Eras outra vez. O povo de Deus tem sido sempre será perseguido. Você sabe que Gênesis é o tipo dos princípios, e o que você encontra iniciado ali prosseguirá até Apocalipse. E isso nunca mudará. Ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel, porque este agradara a Deus. Depois vemos um perfeito quadro do filho da carne, Abraão, que foi Ismael, que implicava e lutava contra o filho da promessa, Isaac. E lá estava Esaú, que odiava Jacó e o teria matado, caso Deus não tivesse intervido. No Novo Testamento encontramos Judas traindo Jesus, ao passo que as ordens religiosas do primeiro século tentaram destruir os crentes primitivos. Os filhos deste mundo, controlados pelo diabo, odeiam os filhos de Deus que são controlados pelo Espírito. Amém? Não importa quão justo e reto um cristão seja diante do público e quão benigno seja para com seu companheiro, fazendo apenas o bem, deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e reconhecer a operação dos dons do Espírito Santo, em línguas, profecias, curas e milagres, ele será condenado. O espírito do mundo odeia o Espírito de Deus. Certo? Então, o que fez os crentes da primeira era da igreja perderam o seu primeiro amor? Você lembra que há uma crítica contra eles? Uma coisa eu tenho contra vocês, vocês perderam o primeiro amor. Por que você acha que isso aconteceu lá? Porque aqueles crentes começaram a perder o controle do Espírito sobre suas vidas. E uma Umbanda disse que chegará o tempo em que o Espírito Santo será totalmente rejeitado. É quando então a igreja será arrebatada e o mundo aqui será julgado e condenado. Na batalha do Armagedon, que eu já preguei agora lá em Viamão, na batalha do Armagedon, o mundo será destruído. Vai ser uma guerra nuclear. E a Terra também vai ter suas dores de parto. As placas tectônicas vão se abrir, lavas vulcânicas, tudo. O mundo vai ser destruído. Umbanda disse que o mundo será todo destruído. E para quê? Sabe qual o objetivo, qual a finalidade? Para que a igreja de Cristo possa reinar neste mundo. Deus vai ter que limpar toda essa terra para que a igreja possa reinar aqui no reinado milenial por 1000 anos. Aleluia. Então a batalha do Armagedon é uma purificação da terra. Por isso que antes da terra passar por isso, a igreja vai ser arrebatada. Nós cremos, o Umbanda ensinava isso. A igreja não vai passar por isso. A terra vai ser purificada.
E nós não vamos passar por essa purificação, porque nós já estamos sendo aqui agora mesmo. Cristo está agora purificando a sua igreja com a sua palavra, com o seu ensino, com a sua doutrina. Então, quando isso acontecer, ele vai tomar a sua noiva, a noiva de Cristo, e então a terra será julgada e condenada. Para depois nós aqui estarmos reinando com Cristo no milênio. Então veja, isso vai ser nessa batalha do Armagedon, quando o mundo for destruído. E o irmão Oliveira, estudando seus ensinos, ele também dizia que nós também precisamos passar por uma batalha do Armagedon aqui em nossas mentes. Nossas mentes precisam ser remodeladas, nós temos que passar por uma reengenharia. Maneira de falar, de se portar, de se vestir, de atuar. Isso é difícil, é uma batalha. A maior batalha jamais pelejada é na mente, é uma batalha do Armagedon que nós temos que travar aqui dentro, disse o irmão Oliveira. Mas essa é a purificação que você tem que passar. Essa batalha você tem que passar aqui, para você não ter que passar por aquela lá. Quem não aceitar essa batalha do Armagedon aqui na mente, de ter a sua vida controlada não mais por si mesmo, vencer essa batalha de si próprio, teu maior inimigo, para que Cristo te controle e domine, para que você tenha o escape das tentações, isso é o preço que você tem que pagar. Certo? Amém. Eu vou pular aqui alguma coisa para nós concluirmos já. Então, veja que a maneira como nós procedemos, com cada situação adversa com que nós muitas vezes nos deparamos, vai mostrar como que está o nosso amadurecimento espiritual. Se nós ficamos raivosos, se nós ficamos rebeldes ou vingativos, sem domínio próprio, ou se nós nos mantemos sóbrios, pacientes, como diz lá Salomão em Provérbios, humildes, controlados. Então, quando alguém rende e consagra a sua vida a Deus, a sua palavra, Deus mesmo fará todas essas coisas. Não é você que vai ter autocontrole, é Deus que vai controlar você, é Deus que vai produzir em você os frutos do Espírito, porque é frutos do Espírito. Se fosse você que tivesse que se esforçar para ser simples, humilde, amável, domínio próprio, seriam obras da carne, não seriam obras do Espírito. Então é um controle que Deus tem que exercer sobre o Filho. Se Ele não estiver em você para fazer isso, você não vai conseguir se esforçar por si mesmo para fazer. Mensagem de uma banda presumindo: então eles vieram agora, Senhor, para se consagrar, para se porem de lado do mundo, porque eles não querem nada a ver com o mundo, eles querem ser tão completamente rendidos a Ti, até que todo o seu ser reflita a Cristo. Que quando eles andarem, falarem, vestirem, agirem, seja o reflexo de Cristo constantemente em suas vidas. Então veja, o Nombrando ele disse que ninguém que seja guiado e controlado pelo Espírito Santo vai sair da vontade de Deus. Não vai, não é possível. Ele é controlado por Deus. Certo? Mesmo homens, por exemplo, como Jonas, o profeta Jonas, que a princípio parecia que ele estava desobedecendo a Deus, Mambana disse que parecia que Jonas estava fora da vontade de Deus, quando mandou ele ir para um lugar e ele foi para outro. Certo? Ao invés de ele ir para leste, Jonas foi para oeste. Mambana disse que mesmo quando ele estava naquela situação, ele não estava fora dos caminhos de Deus. Porque um filho que é nascido de Deus, ele muitas vezes faz coisas que ele não sabe o que está fazendo. Mas porque ele é nascido de Deus, o Espírito de Deus controla ele. E às vezes ele até se rebela aparentemente contra Deus, mas não está. É Deus que está guiando para aquele tipo de rebeldia. Para que ele, às vezes Deus permite que ele vá até lá, para que ele tire alguma lição com aquilo. Então Mambana disse que mesmo quando Jonas estava indo para um lugar contrário ao que Deus disse para ele ir, ele estava na vontade de Deus. O mundo inteiro aí fora, qualquer ensino teológico, nem esse irmão Paulo vai dizer, o Jonas desviado. Só Mambana mesmo para dizer, não, ele não estava desviado. Ele estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse, sim. Vamos lá. Rainha de Sabá. Ora, tantas pessoas condenaram Jonas. Ora, Jonas foi um profeta. Ele foi um grande homem de Deus. Você os ouve dizer, bem, ele é um Jonas. Qualquer pessoa que parece que está fora da vontade é um Jonas, é um desviado, é um apóstata, um herege. Creio que Jonas fez exatamente o que Deus disse para ele fazer. Eu não creio que qualquer servo de Deus, guiado pelo Espírito, possa sair da vontade de Deus. E aí que está, ele era um profeta de Deus, guiado pelo Espírito. Amém.
Porque enquanto ele for liderado pelo Espírito, essa é a vontade de Deus. Às vezes ele faz coisas que ele nem sabe o que está fazendo e não percebe por que ele faz isso, mas é Deus operando para o bem. Aleluia. Provérbios 20 e 24. Os passos do homem são conduzidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu próprio caminho? Ali, Salomão disse, há coisas que você faz que você pensa que é você, teu livre-arbítrio, tua vontade, mas não. Um homem que é nascido de Deus, este homem, nascido de Deus, controlado pelo Espírito. Os passos dele são guiados pelo Senhor. E muitas vezes, ele não sabe por que ele faz certas coisas. Por que ele vai para certos lugares. Mas ele é guiado e controlado pelo Espírito Santo. Cada experiência que você passou, por mais que na tua mente carnal você pode pensar, eu não devia ter feito aquilo, não devia ter tido aquele tipo de companheirismo por tanto tempo naquela igreja, A, B, C. Deus quis que você tivesse aquele tempo para fazer exatamente o que Ele quis fazer com você. Deus quis que você estivesse naquele exato lugar onde você esteve para você ter exatamente aquele tipo de experiência, para que hoje você tenha o tipo de maturidade que Ele quer que você tenha. Um filho de Deus sempre vai ser guiado e controlado pelo Espírito Santo. Entenda quão profundas são aquelas palavras de Paulo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Deus tem um decreto. E nesse decreto Ele determinou os seus filhos, aqueles que vão ser salvos. E ali já determinou algumas coisas que esses filhos vão passar, coisas, situações que eles vão ter que passar. E tudo isso Deus permitiu, porque Ele tem controle de todos os seus filhos. Amém. Para a sua maturidade e para o seu aperfeiçoamento. Amém? Outra mensagem aqui, o maior do que Salomão está aqui. Muitas pessoas simplesmente falam mal do pobre e velho Jonas, e eles disseram que ele era um desviado. Eu acho que não. Eu acho que a Bíblia diz que os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. É a escritura que eu citei para você, Provérbios 20 e 24. Ele não cita aqui, mas é essa escritura. Agora, nós fazemos coisas, nós não entendemos por que fazemos isso, mas continuamos quietos, contanto que você seja guiado pelo Espírito, faça isso de qualquer maneira. Pode ser contrário ao nosso pensamento, mas quando o Espírito Santo disse vá, nós vamos. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, Deus às vezes Ele atua em nossas vidas de maneira muito misteriosa, sem nós compreendermos que muitas coisas nos acontecem, são simplesmente a operação da sua vontade soberana sobre as nossas próprias vidas. Aleluia. Como a escritura lá de Eclesiastes, que eu quero ler, Eclesiastes 3:11, na tradução da linguagem de hoje, lá diz assim: Deus marcou o tempo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Nós podemos não entender certas coisas que Deus faz, mas Ele faz. Parece que alguma coisa foge do controle dele, mas nada foge do controle de Deus. Nada foge. Amém? Então, meus irmãos, se nós rendermos nossas vidas a Cristo, então nós teremos a certeza de que nós seremos controlados pelo Espírito Santo. Mensagem Mombrana aqui, imitação do cristianismo de 57. Pai, estamos cansados de imitações da vida cristã. Crie em nós hoje, Senhor, um coração novo, um espírito novo, e coloca o teu espírito conforme a tua palavra do teu profeta, no meio do nosso espírito, novo espírito, e controla-nos por meio do amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, paciência e fé, e que todos os frutos do Espírito se achem em nós, enquanto nos rendemos humildemente, nossa alma, nosso íntimo, a vida que junta todo este potássio, cálcio e petróleo terrestre e mantém assim, quando ela sai, voltamos para o pó e entregamos nosso espírito, nós o entregamos a Ti, e cria em nós o tipo certo de espírito, e que o Espírito Santo, teu Espírito, nos controle, e nos conduza e nos guie enquanto seguimos viagem. Amém. Eu quero dentro do meu coração, eu quero tanto em minha vida, até que todo o meu ser esteja embebido,
Que minha mente, meus pensamentos, tudo que sou, seja governado e controlado por Cristo Jesus. Quero estar tão perdido para mim mesmo, que tudo que eu saiba e veja seja Jesus Cristo. Veja, daí a importância de uma vida cheia do Espírito Santo, porque será isso que vai nos permitir ter um controle do nosso próprio corpo e da nossa própria mente. 1 Tessalonicenses 4,4, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Então é isso que Paulo aqui está falando, uma vida controlada pelo Espírito Santo. Outra mensagem aqui do Mombrana, contagem regressiva. Deus quer o homem que pode entrar em Cristo e crer que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E não tomar o seu próprio pensamento, mas mover-se para o espaço controlado pelo Espírito Santo. Amém. Astronautas. Lembra que o Mombrana quis dizer com essa coisa de astronautas? Porque todos nós, filhos de Deus, passamos por vários níveis de maturidade e de aperfeiçoamento. Desde o nível mais baixo até o nível mais alto. Ele fazia um exemplo, um tipo, como a charrete, a carroça. Os antigos era esse meio de transporte que o homem tinha. E qual é o meio de transporte mais sofisticado que o homem criou até agora? Por enquanto, que eu saiba, é um foguete, né? Não, a não ser que o homem já criou um UFO, um disco voador, e não está contando para ninguém. Eu não sei. Mas no tempo do Mombrana, o foguete era o mais alto. Então, tinha os astronautas que andavam lá e faziam suas explorações em volta da Terra. 61, Yuri Gagarin. Estou citando ali porque não tinha homem explorando a Lua naquele tempo. O Mombrana partiu antes. Então, ele disse, olha, o estágio máximo é um foguete com astronauta. Então, esse é o estágio máximo, espiritualmente falando, que a igreja tem que alcançar. Então, todos nós, quando chegamos a Cristo, nós começamos a nossa vida como engatinhando. Muitas vezes começamos dando vida a doutrinas erradas. Vamos para um companheirismo que muitas vezes não tinha nada a ver conosco, e muito menos com o próprio Cristo e com a sua palavra. Mas sabíamos ao nós disso? Nós não sabíamos. Então, a maioria dos filhos de Deus, eles começam assim, eles começam como que torto. Não é isso? Começa errado. Mas são níveis. Mas se é filho de Deus, Deus vai os conduzir até uma maturidade, até o aperfeiçoamento. A palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, estou aqui resumindo para os irmãos aqui que estão visitando, que não conhecem a mensagem de Mombrana, a contagem regressiva, ele fala isso. A igreja passou por vários avanços de maturidade. Né? A igreja tem progredido, tem avançado, tem adquirido maturidade. Então, ele fazia esses comparativos. E aqui ele vai fazer mais alguns, vou citar aqui para você. Então, agora nós, a igreja, qual é o último estágio do aperfeiçoamento dela, de maturidade? O que é? Astronautas. Que é quando os filhos de Deus hão de ser manifestados, no dia da vinda de Cristo, da ressurreição dos santos. Aí ele diz, astronautas, ufa, quão longe está do velho cavalo e a charrete lá atrás? Quão longe está o avião? Quão longe está da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo? Você que é um astronauta, você já passou por tudo isso. Deidade, e isso é um primeiro passo que você já deu há muito tempo. Agora você é um astronauta, você já passou por isso. Alguns nem sequer chegaram na primeira base. Não é isso? Então, quão longe estamos disso? Eles estão vindo para as águias. Então, agora o Mombrana cria alguns degraus. Cita alguns animais como degraus de aperfeiçoamento. Primeiro, eram lagartos. Depois, viraram galinhas. Depois, viraram corvos. Mas agora são águias. Ninguém pode segui-los. Olha só esse quadro que o Mombrana criou. Ele disse, no início todos nós éramos o quê? Lagartos. Nós éramos lagartos, ficavam rastejando aí. Ah, você crê em Deus? Sim, eu sou. Ah, como é que eu vou dizer? Bom, eu sou católico, só não sou praticante. Não era isso que nós fazíamos no passado? Ou você não era crente, você cria em Deus. A maioria aqui sempre cria em Deus. Mas da sua própria maneira, não frequentava uma igreja, né? Então o Mombrana diz, você é como um lagarto, é o primeiro estágio do crente. O crente começa assim, né? Então, o que é a fase do lagarto? É a fase do crente mundano, que não tem uma confissão, mas crê em Deus de alguma forma. Tem zelo, mas da sua própria maneira. Mas depois do lagarto, diz que vem o quê? Vem a galinha. O que é a fase da galinha? É a fase da denominação.
Que é quando você vai buscar a Deus em uma igreja, seja ela batista, é isso? Quadrangular, pentecostal, assembleia, né? Essa é a fase da galinha. Umbanda te compara nesse estágio assim. Por que isso? Porque já é mais do que alguém que está rastejando. Agora você já tem alguma coisa, agora você já sabe de algo. Agora você está começando a ser direcionado, agora você sabe que tem um batista, tem que se batizar, não é isso? Você sabe que você tem que ter compromisso com Deus, você sabe que se você não se consagrar, não ouvir a Deus, não tiver a palavra nele, você nele, ele em vós, você não poderá ter suas orações respondidas. Desde o tempo de galinha você já sabe disso. Mas isso não é o bastante, não é o suficiente. Depois disso, depois da fase da galinha, o que vem? Qual é a próxima figura aqui? Corvo. Corvo. Quando que você atinge o estágio do corvo? O irmão Branham não fala, hein? É o que estou dizendo. É quando você veio para a mensagem. Quando nós viemos para a mensagem, me lembrando, todos nós éramos corvos. Convenhamos, é mais do que galinha. Agora já voamos, um corvo já voa. A galinha não voa. Nós éramos corvos. Nós já estamos conseguindo voar. Agora nós sabíamos que Deus tinha enviado um profeta, agora já sabíamos que era o batismo correto, mas nós ainda estamos comendo comida podre, como corvo. Nós ainda estamos alimentando de coisas podres. Mas qual é o último estágio? Qual é o último estágio depois de um simples crente membro no tabernáculo da mensagem? Qual é o próximo estágio? Que é o de águia. O que é o estágio de águia? É quando Cristo de fato se revela a você. Agora você não é um simples membro de uma igreja, de um tabernáculo. Agora você não mais aceita comer as comidas da galinha e do corvo. Agora Cristo se revela a você. Esse é o estágio final. Onde você agora não é mais controlado por um homem. Agora você não está ali num tabernáculo, numa igreja, porque você pensa que só através dele a bênção vai vir até você. Só através daquele homem Deus vai te responder, Deus vai te abençoar. Agora você é águia, agora você sabe que você nada mais te controla, a não ser o Espírito Santo de Deus. Agora você tem paz, agora você consegue ir aonde os corvos não podem ir. Os corvos não chegam aonde a águia pode ir. Amém, meus irmãos? Então é esse estágio, maturidade, crescendo, crescendo e crescendo. Para que isso? Até onde é que vai terminar isso, irmão Diógenes? Quando a noiva tiver o poder da palavra criativa. Não vai ser dado para lagartos, para galinhas, para corvos, para águias. Para águias. Amém? Amém. Então, meus irmãos, quando nós nos tornamos águias, é quando Cristo, então, o quê? Como eu disse, se revela a você, se revela para nós, fazendo nós mudarmos de dieta. Então, nós vamos agora sendo conduzidos por Deus somente, certo? Então, até a fase dos corvos, nós ainda estávamos como que fornicando espiritualmente. Com outras doutrinas, com outros pensamentos do homem. E nessa condição, alguém pode até ser repudiado por Cristo. Pode não, será repudiado. Nessa condição de fornicação espiritual, ele é repudiado por Cristo. Da mesma forma como na lei era permitido o homem repudiar a sua esposa, mesmo sendo casado com ela, depois que descobriu que ela havia fornicado. Mas eu vou ler, porque isso aqui tem um quadro espiritual por trás. Mateus 5, verso 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Veja, Mateus 5,32 não está falando de infidelidade conjugal. Se a esposa, o seu marido te enganar, te trair, você pode se divorciar e casar com outro. Não é disso que Jesus aqui está falando. Ele está falando de, em caso de fornicação, se ele não suportar saber, ele pode se divorciar e casar com outra. O que é essa fornicação? É quando a mulher casa com o seu marido, mas não conta que ela não era mais virgem, não conta para ele que ela já tinha tido relações com outro homem antes dele. Depois de casada, que ela resolve contar. Talvez temendo, não contou antes, temendo de perder o seu marido, ou o noivo. Então, se quando depois ela conta, e ele se sentir muito ofendido por ter sido enganado, defraudado, se ele não se sentir recuperado com isso, com esse engano, a Bíblia diz que é como se o voto do casamento fosse nulo. Nesses termos ele pode até se separar e casar com outra. Mas é só nesses termos, não é de infidelidade conjugal. Mas se ele também depois que ouve, olha, eu quero te contar, não te contei, eu tinha conhecido um outro homem antes de você.
Mas se ele a ama e a perdoa, pronto, então agora não tem mais desculpa, não pode se divorciar, porque agora aceitou. Quando não sabia, ele podia. Na lei é permitido isso. Agora, por que eu estou te contando tudo isso? Porque tudo isso é um quadro espiritual também. Todos nós, crentes em Deus, quando éramos lagartos, galinhas, e, frangos, né, e corvos, nós estávamos como aquela mulher que teve relações com outro homem antes de se casar com o nosso marido, que é Cristo. Nós éramos assim. Nós fornicávamos espiritualmente porque aceitamos um outro evangelho ao invés do evangelho de Cristo. Aceitamos uma outra doutrina que não era a doutrina apostólica. Nós estamos naquela condição. Mas uma vez que você conhece essa doutrina, uma vez que você atinge a estatura de uma águia, é quando Deus realmente então controla você, controla a tua vida, e agora você é visto aos olhos de Deus como uma virgem, que nunca teve outro homem, embora você tenha tido. Você fornicou com outras doutrinas, com outras igrejas, você permitiu que um homem te governasse ao invés do Espírito Santo te governar. Mas agora que você recebe a Cristo, agora que você é a águia, você é visto para Deus como se você fosse uma virgem, como se você nunca tivesse tido contato com outra doutrina, com outra religião. Por que isso? Porque uma vez que você chega nesse estágio, você jamais vai poder regredir e voltar atrás daquilo. Jamais. Realmente agora você é controlado, dominado pelo Espírito Santo. Certo? Foi por isso que Paulo disse lá em 2 Coríntios 11, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber quem? Cristo. Então veja, todos ali em Corinto, antes de conhecer Cristo, eles eram idólatras, comiam comida sacrificada a ídolos. Todos ali ou eram lagartos, ou eram galinhas, ou eram corvos. Mas veja que quando eles receberam Cristo, né, eles foram vistos, passaram a ser vistos por Deus como virgens, como se nunca tivesse tido contato com outro homem. É isso que Cristo está fazendo conosco. Quando você recebe de fato Cristo, a doutrina correta, a unção correta que acompanha essa doutrina, essa palavra, então você realmente pertence a Cristo. Amém. Então aqueles que estão fornicando com outro marido, com outro evangelho, eles vão ser repudiados. Vão ser repudiados. Mas aquele que tem a Cristo como seu único marido, é esse do qual Cristo irá desposar quando vier aqui buscar a sua igreja. Não vai buscar quem fornicou com outro homem, vai buscar quem for virgem. Ainda que você no passado fornicou com outras igrejas e ministérios, se você vem para Cristo, Deus não te vê mais como alguém que fornicou ou como adulterou. Aquele tempo de ignorância, Deus apagou. Agora ele vê Cristo, o próprio Filho dele, refletido em você. Essa é a vantagem de agora você ser transformado, renovado e controlado pelo Espírito Santo. Então, o que Cristo tem feito, meus irmãos, é nos adotado por meio da sua mensagem, para que nós possamos ser feitos à sua própria imagem, a imagem de Cristo. Amém? Tenho muitas outras notas aqui para ler, mas eu estou satisfeito com isso. Depois vou publicar essa mensagem, os irmãos podem baixar o texto e ler todo ele, para ter uma noção completa de tudo que eu falei. A minha mensagem para você aqui hoje é esta: renda-se realmente a Cristo. Não se deixe levar por qualquer sinal ou milagre, porque eu te falei hoje que há um sinal, há um tipo de classe de unção por cada palavra que é ministrada nas igrejas, em vários lugares. Então, não olhe para os sinais, olhe para a palavra que acompanha os sinais. Amém. Compare e confronte com as Escrituras. Vou repetir para você o que pregamos lá em Ribeirão Preto. Seja um crente bereano. Os crentes bereanos ouviram a palavra, mas examinaram para saber se o que estavam ouvindo é a verdade. Seja você dessa forma. Examine, investigue, porque esse é um compromisso que você tem que ter consigo mesmo. Se você quer passar da fase do corvo para ser uma águia, controlado pelo Espírito Santo. Amém? E quando você tem a tua vida controlada pelo Espírito Santo, não importa as críticas, não importa a oposição que vier, não importa o quanto de impopularidade você pode vir receber por conta disso. Cristo disse, nesse mundo sereis perseguidos. Amém? Então, aceite pagar este preço. Cristo aceitou pagar o preço. William Branham aceitou pagar o preço. Até hoje é chamado de falso profeta. Mas nós sabemos que naquele dia, aqueles que se posicionaram pela palavra, Cristo se posicionará por eles. Amém? Mesmo que você pense que você está sozinho, mesmo que você, tá bom, vamos ficar aqui, mesmo que tem que ficar só. Não, você não está sozinho. Deus está com você. Deus não te abandonou. Deus não te rejeitou. Deus não rejeitou aqueles que de antemão conheceu. Porque teu nome está escrito na palma da mão.
Amém. Pode você pegar uma borracha e apagar esses riscos que estão aqui da tua mão? Pode você apagar isso aqui? Não. Então Deus estava dizendo, teu nome está aqui na minha mão, não posso te apagar daqui, não posso. Você é meu e você é meu para sempre. Amém? Diga graças a Deus. Se coloque de pé, vamos falar com o Senhor. Meu Deus amado, Senhor Jesus, agradecemos por esse tempo maravilhoso que tivemos para desfrutar dessas escrituras que nós lemos, comentamos e cremos que Tu nos deu o esclarecimento de cada uma delas. Agradecemos a Ti, Senhor, porque sabemos que estamos vivendo dias maus e sabemos que muitas vezes nós erramos e falhamos porque não nos compenetramos o suficiente para deixarmos Tu nos guiar e nos conduzir. Então muitas vezes, Senhor, nós falhamos por conta disso. Mas, Senhor, hoje também aprendemos que mesmo quando nós pensamos que estamos andando em outro caminho, se somos de Ti, Tu permite isso por algum propósito. Então, Senhor, aqui estamos para apresentar nossas vidas, nossas necessidades, e a maior necessidade que temos, Senhor, é de Ti mesmo. Se Tu não vier até nós, Senhor, se Tu não nos controlar, nós estaremos perdidos. Se Tu não nos der esse domínio próprio, como estudamos hoje, falaremos coisas, diremos coisas, atuaremos, faremos coisas dos quais depois nos arrependeremos. Não queremos isso, Senhor. Queremos ter uma vida controlada, rendida a Ti, o Teu Santo Espírito. E hoje aprendemos que nós não temos como nos esforçar para produzir isso. Tem que ser Tu em nós fazendo esta obra. Ainda que nossas almas sejam convertidas, redimidas, este corpo ainda não foi. Então a única maneira de termos domínio próprio é Tu nos controlando, Tu vivendo em nós. Então, Senhor, se somos feitos à Tua imagem e semelhança, que Tu venhas fazer com que nós possamos refletir isso de fato. Que nós venhamos ter em nossas próprias vidas as marcas do caráter do Teu Cristo impresso em nossas vidas, nossos corações. Eu apresento este pequeno grupo que aqui está, Senhor. Alguns talvez estão ouvindo Tua palavra pela primeira vez, esta mensagem louca pela primeira vez. Mas nós sabemos que é pelo Evangelho, a loucura do Evangelho, é que os Teus filhos são salvos. Então aqui nós pregamos a Tua palavra, que para o mundo das igrejas é loucura. Mas aqui está, ela foi plantada, uma semente, Senhor, que cairá em terra fértil e vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. Que essa semente, Senhor, não venha morrer, mas que ela venha crescer, que ela venha ser regada, adubada, e germinada e frutificada, ao ponto de que todos aqui venham ter essa experiência contigo. Eu os encomendo agora, cada uma dessas famílias nas Tuas mãos. Cada uma das suas lutas, das suas opressões, das suas necessidades, Senhor, toma agora nas Tuas mãos. Eu não sei quais são os problemas que eles têm. É um problema de saúde, um problema familiar, uma inquietação, é uma noite sem dormir. Eu não sei, Senhor. Tome agora estas vidas. Tome agora, Senhor, esses problemas nas Tuas mãos. Controle isso, Senhor. Não deixa nada fugir do controle. Hoje eles entenderam que se eles estiverem em Ti e as Tuas palavras estiverem neles, eles podem pedir o que eles quiserem. E aquilo que eles necessitam, Tu os concederá. Então, Senhor, nós nos comprometemos em servir a Ti. Faça a outra parte. Encha-nos com o Teu Santo Espírito. Guie-nos em todos os nossos caminhos. Que possamos ser vencedores. Nós cremos que Tu fez isso, Senhor. Lá na cruz, Tu se fez de maldito para que hoje fôssemos abençoados. É verdade. Tu se fez de vencido para que hoje fôssemos mais que vencedores. Tu se fez de conquistado para que hoje fôssemos conquistadores. Tu se fez de pobre para que hoje fôssemos ricos. Tu se fez de maldito para que hoje fôssemos abençoados. Então, Tu sofreu para que nós não tenhamos que sofrer. Sim, Senhor, Tu nos resgatou. E nós cremos por fé que agora estamos potencialmente assentados contigo em lugares celestiais. Então, Senhor, nos dê vitória, onde todos nós estivermos, onde cada filho Teu aqui colocar a planta do seu pé, que Tu venha abrir os seus caminhos para eles, que Tu venha, Senhor, abrir os caminhos que estão fechados, a oposição, a luta, não importa qual seja a luta, o problema, que Tu venhas estar com eles, protegendo e guardando estas famílias e livrando-os de todo mal. Nós queremos que Tu faz isso, porque confessamos a Tua palavra está em nós. E nós cremos que o que nós pedimos, Tu nos concede. E nós Te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa palavra. Que ela não morra aqui, Senhor. Que ela venha frutificar. E que Tu venhas guiar e conduzir os Teus filhos em triunfo. Assim pedimos e Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Aplaude. Graças a Deus.